Então, gente, hoje vem no meu coração esse tempo de entender e discernir as estações, e nós sempre estamos com o coração aberto para Deus nos inspirar o que nós devemos alimentar você, trazer para você. Sempre temos o cuidado de estar orando e sensível para trazer para você algo. E o que vem no meu coração é esse assunto muito mal interpretado por pessoas e não entendem o aspecto completo dessa questão da prosperidade, crescimento e provisão divina. E a redenção que Jesus nos proporcionou, o nosso resgate, ela envolve espiritualmente, número 1, emocionalmente, próspero no seu corpo físico, próspero nos relacionamentos, prósperos aonde nós colocarmos as nossas mãos. A Bíblia diz que prosperará em todas as áreas da nossa vida, amém? Então, não está limitado somente ao aspecto financeiro a prosperidade, mas é muito amplo e isso é maravilhoso. E eu queria dizer para você, perguntar a você, o diabo vem para quê? Matar, roubar e destruir, não é verdade? Jesus trouxe vida e vida em abundância. Eu te pergunto, a miséria e a pobreza te coloca para cima ou para baixo? A prosperidade te coloca para baixo ou para cima? O que Deus faz? Coloca você para baixo ou para cima? Então, às vezes, quando você não tiver revelação de algo, busca o bom senso. Não precisa você ser tão espiritual. Eu não sei se prosperidade é de Deus, se não é, essa coisa assim, sabe? Tem gente que é maluco mesmo e nem sequer usa o bom senso às vezes. Pessoas acham que tem que se fazer um voto de miséria, de pobreza e servir a Jesus Cristo. Mas eu vou te provar, alguns homens de Deus aqui, através das Escrituras, a gente tem esse tipo de entendimento. Então hoje, os céus se abriram. Em Marcos capítulo 1, verso 9, diz que Jesus inaugurou uma era, uma estação, uma temporada. Que temporada foi essa? De céus abertos. Jesus inaugurou isso. Os céus não estão mais lacrados, fechados para mim e para você. A Bíblia diz que ele rasgou os céus. Então, o que Jesus disse? Seja feita a vontade do Pai, aqui na terra, como é no céu. Ou seja, o que você está encontrando na terra que não tem no céu, não é para você. Vou dizer de novo. O que você encontra na terra que não tem no céu, não é para você. Então, não existe doença no céu, então doença não é para você. Não existe pobreza no céu, então pobreza não é para você. Amém? Mas teve pessoas dizendo, pastor, mas quem tem culpa de nascer na pobreza? Mas você não precisa ficar na pobreza. Até porque a pobreza, ela não é... Jesus não tratou a pobreza dando dinheiro. Jesus tratou a pobreza te dando sabedoria, libertação. Amém? É um cativeiro, irmãos. E ele veio fazer isso, né? Eu sempre gosto de iniciar esses assuntos pegando bem firme nos fundamentos, para que você fique aberto para os conceitos que vão vir. Amém? Então, Lucas capítulo 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, isso é Jesus falando, pelo que me ungiu, para evangelizar quem? Então, o que é evangelho? Diga, boas notícias. As notícias para um pobre, e você vai saber que pobre é esse, uma notícia, ela não muda a vida de alguém, a não ser que essa notícia, ela seja carregada de poder. Porque o interessante desse texto é que Jesus precisou ser ungido para dar uma boa notícia. Então Jesus não veio dizer para as pessoas, olha, você não precisa ser mais pobre, você não precisa ser mais assim, isso, aquilo, outro, não. Ele foi ungido, poder, diga poder. Para dar uma notícia. Porque ela é libertadora, ela tira de um cativeiro. E esse nome aqui, pobres, eu pedi para o pastor Edgley colocar, não sei se conseguiu, já conseguiu? Senão eu dou uma adiantada aqui. Então coloca só para você ver que palavra é essa. É a palavra pitocos, né? Pode colocar o slide, só para que você veja aí junto comigo, né? Essa palavra pitocos, Jesus veio evangelizar
né, dá uma boa notícia depois de ser ungido para quem? Para os pitocos, que é a palavra grega, pobre. Aí vamos ver, envolve o quê? Isso é espiritual. Não, é espiritual, graças a Deus, porque não muda mais nunca, permanece para sempre, mas afeta o natural da gente, todas as áreas. Olha só, reduzida a pobreza, mendicância, que pede esmola, destituído de quê? Riqueza, influência, posição, honra, aflito, destituído de virtudes o quê? Cristãs e riquezas eternas, desamparado, impotente para realizar um objetivo, desamparado, impotente para realizar um objetivo, pobre, indigente. Diga, eu fui livre de toda essa desgraça. Dê um glória a Deus aí. Isso é bem simples, irmãos. Amém? Glória a Deus. É uma escolha hoje. Você precisa escolher. Porque a Bíblia é bem clara, tanto em Deuteronômio, capítulo 15, como em Mateus, e nos Evangelhos, Jesus disse, sempre vai existir pobres. Mas ele teve uma boa notícia para os pobres. E aí você escolhe, porque se juntar a palavra, abraçar-se com as escrituras, você vai prosperar. Se você não quiser prosperar, tem que se desviar de Deus e da sua palavra. É exatamente isso. Se você não quiser ser bem sucedido, aleluia. E aí a gente fica muitas vezes parado, inerte, né? Ou sem uma expertise mercadológica, ou no campo na área comercial, e uma bagaceira de gente que estão envolvidos com vícios, obras de Satanás, drogas, pedofilia e um monte de lixo, e estão pegando o que o crente está dizendo, eu não quero isso não, porque isso é perigoso. Então não ande de carro, porque tem combustível, é perigoso. Não use energia em casa, porque é perigoso. Mas cuidado com essa coisa de ficar muito, essa coisa de rico, né, e ficar soberbo e perder a fé. Rapaz, se o diabo, o dinheiro, e a gente vai ver isso na vida de algumas pessoas aqui na Bíblia, se o dinheiro fizesse você desviar, todo mês o diabo aumentava teu salário. Amém. Pelo contrário, manda vir para a tua mão, para tu ver a pressão que não vai ser para o diabo. Porque, irmãos, a gente está aqui, nem a colherinha do café a gente leva, não vai levar nada para a eternidade. Mas existem coisas que nós vamos fazer, amém? E a Bíblia diz que o dinheiro a tudo atende. O dinheiro é um mau senhor, mas é um bom servo. Amém? Ele deve estar debaixo dos seus pés e não dominando a sua vida. Amém? Então, rapidamente vamos dar um entendimento sobre essas coisas, e uma das chaves, dentro desse, de manhã, de tarde e de noite, você que é empreendedor, fica atento, porque chaves de sabedoria vão ser dadas. Amém? E você vai multiplicar suas riquezas. Não, esse amém tem que ser com animado mesmo. Aleluia. Tem gente pagando, irmãos, 1.500, 2.000, 3.000 para ouvir palestra para ficar rico. Você ouve de graça aqui. É simples assim. As escolhas, por exemplo, vamos ver aqui, olha como é simples o Evangelho, a palavra de Deus. Deuteronômio 30, verso 15, Deuteronômio 30, 15, diz, o Senhor falando para o seu povo, vê que propõe, ou seja, coloco diante de ti hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, olhe para mim aqui, o povo não sabia no Antigo Testamento, nem que tinha nem isso. Deus teve que dizer, olha, existe duas coisas na terra, tem o bem e tem o mal. Deus bom, diabo mal. Teologia básica. Amém? A vida e o bem, a morte e o mal. Ok? Vai passando. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, ou seja, as minhas palavras, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então, porém, todavia, viverás e o quê? E o Senhor teu Deus vai fazer o quê?
te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Esse Humberto, ô menino, olha, tem o bem, tem o mal, tem a vida, tem a morte. Aí, olha como é interessante, verso 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Apresentei tudo isso, e aí ele diz, que te propus a vida e a morte. Vida e o quê? Deus não está falando o que Ele está oferecendo, Ele está falando o que existe. Amém? Agora o que Ele oferece é a bênção. Mas vamos lá, te propus a vida e a morte, a bênção e o quê? Aí Deus dá uma dica, eu fico impressionado, Deus dando dica sobre morte e vida. Me desculpe, irmãos, mas parece, me desculpe o meu português rebuscado e meio às vezes bem intenso assim, parece que tem crente que é otário. Não, olha aqui, é sério, irmãos, bênção e o quê? Escolhe, pois, o quê? Olha, Humberto, não fica confuso não, tem bênção e maldição, pode ser que tu esteja confuso, pode ser que seja otário, bobo, besta, mas olha só, escolhe vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Você pode dar um glória a Deus por isso? Diga, eu escolho vida, diga, eu escolho bênção. Irmãos, a gente tem muita dificuldade, talvez porque a teologia seja pouca, para esse tipo de assunto que eu estou ministrando hoje, pessoas ficam desconfiadas com isso, mas a teologia é muito forte para quebrantamento, e eu acho isso bom, a gente fala muito isso aqui, você se quebrantar, adorar o Senhor, viver uma vida de santidade, viver uma vida de oração, falamos direto sobre isso aqui, viver uma vida de meditação na palavra, e nós não temos dificuldade em aplaudir pessoas que são quebrantadas no Senhor, que ora, rapaz, esse irmão, olha que irmão, esse irmão ora muito, faz isso, é quebrantado, ele tem uma pegada com o Senhor firme, nós aplaudimos, vibramos com isso. Agora, no dia que Deus exalta essa beleza, a gente fica, ixi, esse irmão está enricando, olha, será que ele está roubando? A gente tem dificuldade em administrar quem Deus exalta, pois tu vai ser exaltado, porque essa palavra te coloca para cima. A gente não administra bem quando as pessoas chegam em lugares de prosperidade, aleluia, a gente fica desconfiado com isso, mas isso são paradigmas, irmãos. Se associou com Deus, caminhou nas palavras, vai prosperar. Vamos rapidamente aqui, Josué capítulo 1, verso 8, ai meu Deus do céu, vamos lá, não cesse de falar deste livro da lei, medita nela de noite, na palavra, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. O que vai acontecer? Porque a gente medita, porque a gente fala com a palavra, se envolve com a palavra, se apega com a palavra, vai fazer o quê? Farás prosperar o quê? E serás? Salmos 3, verso 1, rapidamente, vamos lá, vou correr um pouco aqui, amém? Salmo 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, passando, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e noite. E verso 3, olha só, tudo porque medita na palavra, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, o quê? Salmo 112, verso 1, rapidamente, glória a Deus, só um passeio rápido aqui, para a gente entrar em algo aqui, e ver algumas pessoas, aleluia, bem-aventurado o homem que teme quem? E tem prazer em quê? Nos seus? Olha o que acontece, verso 2, a sua descendência, teu temor ao Senhor, e teu prazer nas escrituras, pega para a tua geração, pega para os teus filhos. Agora, teu entendimento de miséria, de pobreza e de ficar aquém daquilo que Deus tem para a sua vida, afeta teus filhos também. E a gente às vezes ministra tanto esses filhos da gente, que às vezes eles ficam carinho, né? Eles gostam de carinho. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada o quê? A geração dos justos. Olha o verso 3. Na sua casa o quê? Muita miséria, falta e escassez. O quê?
Mas por que prosperidade e riqueza? Porque você teme ao Senhor e porque você tem prazer na sua palavra. Amém? Tiago capítulo 1, verso 25, rapidamente. Tiago capítulo 1, verso 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela o quê? O que vai acontecer? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será o quê? Precisamos de alertas? Sim. Estamos atentos, mas Deus vai te colocar para cima. Você só precisa administrar bem o seu crescimento, e a gente vai falar sobre isso também. Então 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz, 1 Timóteo 6, 10, porque o amor do dinheiro é o quê? Raiz de todos. Diga: amor ao dinheiro. Diga: eu não nasci de novo para amar dinheiro. Diga: o dinheiro é um servo, é uma ferramenta, é um instrumento. Diga: eu nasci de novo para amar as pessoas e não dinheiro. E alguns dessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Verso 17, 6, 17. E o Senhor traz algumas instruções: exorta aos ricos do presente século. Amém, glória a Deus. Quanto pode dar um amém? Amém. Que não seja o quê? Nem deposite a sua esperança amém? Mas em Deus. Sua confiança não tem que estar em dinheiro, irmãos, tem que estar em Deus, que tudo nos proporciona minguado, vai dentro de gota. Vamos aí, belezinha, de gota. Não, proporciona ricamente. Quem é que te proporciona ricamente? Para quê? Nosso aprazimento. E se a gente desenvolver o contexto, vai falar de generosidade, de boas obras e por aí vai. Aleluia, diga: louvado seja Deus. Irmãos, olha, nossas decisões determinam o nosso destino. Não é as nossas condições que determinam o nosso destino, são as nossas escolhas de hoje. Aleluia. Essas escolhas, irmãos, você precisa entender algo. As suas escolhas, o poder da escolha, pode te levar para onde Deus deseja que você esteja. Amém? Agora, escolhas errôneas o levam a lugares aonde você não gostaria de ir. Uma coisa é cometer um erro, outra coisa é fazer uma má escolha. O erro receberá o perdão, mas uma má escolha pode gerar danos irreparáveis e consequências que levem muito tempo para serem eliminadas das nossas vidas. O que eu faço para fazer escolhas, não fazer uma má escolha? A paciência é a arte de esperar bem e com sabedoria. Anote isso aí: paciência é uma chave para que você não faça escolhas erradas. Paciência, amém, é a arte de esperar bem e com sabedoria. Sua futura colheita está escondida nas suas escolhas de hoje. Amém? Quantos creem que tem colheita lá na frente? Ela está escondida nas suas escolhas de hoje. Escolha bem. Amém? Escolha bem. Aleluia. Diga: louvado seja Deus. Toda decisão o conduzirá a em uma direção. Para cada escolha, irmãos, ou decisão a tomar, permita que ela passe pelos critérios dos valores eternos de Deus. Escolha certo. Decida hoje a não ficar mais aonde você está. Decida por crescimento. Decida por avanço. Deus não te vê como você está hoje, Deus te vê o produto acabado. Deus está te dizendo: avança, vai acontecer, não tenha medo, eu sou o Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Amém? Tem coisas que estão estabelecidas em Cristo, amém? Ou seja, está na sua conta, mas não está na sua mão. O que eu faço para sacar? Medite na palavra, acredite no que Ele fez,
e aprenda a receber aquilo que já foi estabelecido em Cristo Jesus. Amém? Diga louvado seja Deus. Abraão, vamos ver um pouco sobre Abraão aqui. Abraão, vamos ver Gênesis capítulo 13, a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Gênesis capítulo 13, verso 2, Gênesis 13, verso 2, era Abraão muito o quê? Muito o quê? Possuía gado, prata e ouro. Você que é empreendedor, não fique só num nicho de mercado. Você precisa aprender como Abraão, que era muito rico, homem de Deus, cheio de fé, ele trabalhava com 3 áreas. Sempre procure, não fique concentre tudo, como diz aí, ou algumas pessoas aí fora, não coloque os ovos numa cesta só. Se cair, você quebra todos os ovos. Você precisa ter esse entendimento. Abra seu coração para novas ideias. Abra seu coração para Deus estar te iluminando sobre outras coisas. Amém? Aleluia. Ouro, prata e gado. Você precisa sempre em 2, no mínimo 2 e 3, para que você não fique estressado de tanto dinheiro chegando para você. No mínimo 2, no máximo 3. Aleluia. Não seja ganancioso. E o que tem a ver com Abraão? Vamos lá. Gênesis 17, versículo 1 e 2. Gênesis 17, 1 e 2. Quando faltar em um, você colhe no outro. Gênesis 17, 1 diz, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Verso 2, farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei como? Extraordinariamente. Diga extraordinariamente. O extraordinário nos pertence, por quê? Vamos ler Gálatas capítulo 3, versículo 9, na nova tradução na linguagem de hoje. O que tem a ver Abraão comigo? Vamos ver lá. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como? Como ele foi. Diga: eu tenho a bênção de Abraão sobre minha vida. Seja mais específico. A bênção que Abraão teve me pertence em Cristo Jesus. Diga: eu sou abençoado. Amém? Glória a Deus. Isaac, filho, descendência de Abraão. Gênesis capítulo 26, verso 12. Gênesis 26, verso 12. Semeou Isaac. Escuta aqui e presta atenção. Deixa esse texto aqui e olha aqui para mim. O que acontece aqui? Estava uma seca onde Isaac estava. E ele disse: eu vou para o Egito fazer alguma coisa. Irmãos, não saia da sua terra de obediência por causa de dinheiro. Deus vai te abençoar na terra da tua obediência. Tem gente que só vive pulando geograficamente de um lugar para outro, de um lugar para outro, atrás de riqueza. Não, a riqueza vai vir atrás de você. Lá em Tiago fala que a gente não pode ser presunçoso. Eu vou para tal e tal cidade, vou ter lucro e vou viver lá. E a Bíblia diz: se o Senhor te enviar. É outra história. Então, semeou Isaac, isso, Deus, fica aqui que eu vou te prosperar aqui. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Isso é anormal, irmão, isso é inusitado. 100 por 1. Agora, por quê? Porque o Senhor o abençoava. Toda esterilidade, tudo que não está frutificando, creia que vai prosperar, vai frutificar. Diga: eu tenho a bênção do Senhor. Agora isso, irmãos, não cai em cima de você. Você precisa ter a mudança de mentalidade e acreditar que isso vai acontecer. Diga: eu não abro mão dessa bênção. Diga: eu não vivo pelo que sinto. Diga: não é as minhas condições que determinam o meu destino, são minhas escolhas. Diga: eu escolho acreditar que Jeová, que é meu Pai, Ele é
o Deus de toda provisão. Volta lá, verso 13. Não, volta no 12. Semeou no mesmo ano, diga no mesmo ano. Recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Verso 13. Enriqueceu-se o homem, porque ficou. Próximo. Possuía ovelhas e bois e gado. Bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus, o quê? Te prepara. Se tu subir o teu patamar, pode ter certeza, vão ter inveja de você. Irmãos, se você for liso, você vai ser perseguido e vai ser criticado. Se você tiver dinheiro, você será perseguido também. Eu te pergunto, é melhor ser perseguido com dinheiro no bolso. Vamos lá. Aleluia. E aí, Jacó entra também na parada, mas eu quero ir continuar, quero Abraão, Isaac e Jacó. Vamos para José, Gênesis 39, verso 2. Gênesis 39, verso 2. O Senhor era com alguns crentes que são avesso a esse assunto. E eles, não, esse negócio de prosperidade, rapaz, isso é complicado, isso, aquilo, outro. Não venha, meu irmão, com essa conversa para cima de mim. Eles deveriam ter colocado assim: o Satanás era com José, que veio a ser homem próspero. É assim que alguns crentes leem a Bíblia. O Senhor, irmãos, era com quem? Que veio a ser o quê? Miserável. Que veio a ser o quê? Amém? Gênesis 41, verso 52, é José ainda. Ao segundo chamou-lhe, segundo filho dele, Efraim. José disse, ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez o quê? Aonde? Ó, esse acocho que tu está passando, presta atenção, tu vai ser próspero em meio a esse acocho aí. Na terra da tua aflição, Deus vai fazer assim, ó, para você prosperar. Quantos creem, dão glória a Deus aí? Aleluia. Davi, 1 Crônicas 29, 3. Davi, 1 Crônicas 29, 3. E ainda porque amo a casa de meu pai, a casa de meu Deus, ouro e a prata particulares, que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Agora depois tu lê a lista em casa, a pancada, e olha nas versões atuais, nova tradução na linguagem de hoje, pega 1 Crônicas, porque algumas versões já transforma a quantidade em dólar, para ver o quanto Davi era liso. Vamos lá. Salomão, quer saber? Nem precisa, né? Salomão é demais, fora da curva, né, Salomão? Mas vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 12. Ele pediu ao Senhor, volta o 13, ou perdão, 11. Disse Deus a Salomão, olha só, preste atenção aqui. Ele faz um sacrifício, Deus vem e se apresenta. Pede o que você quer que eu lhe dou. O que é que você quer que eu lhe vou lhe dar? Para Salomão. Salomão não pede riqueza, Salomão pede sabedoria, né? Discernimento, entendimento espiritual, para como lidar com aquele povo que é de Deus. Irmão, se você cuida das coisas de Deus bem, se prepare que riqueza vai te seguir. Eu vou dizer de novo, se você cuida bem das coisas do Senhor, as riquezas vão te servir. Olha só, Deus disse a Salomão, porque foi este o desejo do teu coração, não pediste riqueza. Olha só, parece que tinha uma rádio peão que fazia pedidos, era pedido que só para Deus, uma turma fazendo pedido.
Aí Deus revela. Olha o que a turma tem me pedido. Olha o que é que a turma pede? Riquezas, bens, honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse longevidade. Então isso aí é as mais pedidas. As mais pedidas. Mais sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí. Olha só, 12. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei o quê? Irmãos, Deus não vai proporcionar riqueza para orgulhoso, para aquelas pessoas que são ostentadoras, amém? Querem ser arrogantes, soberbos, até porque Deus te livra de um problema, e não de riqueza. Deus não te livra de riqueza, Deus não tira a riqueza de você, Deus te livra de uma riqueza na tua mão por causa da imaturidade. Mas quando você chega ao ponto de Deus aparecer para você, e você não pedir nenhuma das mais pedidas, diz, agora eu vou encher esse menino, agora eu vou encher o passo dele. Te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual a você. Não haverá igual a você. Aleluia. Uzias, um rei, Uzias, vamos lá. 1 Crônicas 29, 3. Perdão, 2 Crônicas 26, 3. Olha aí, Uzias. Cadê os adolescentes aqui? Fica de mão levantada, adolescente, para tu ouvir isso aqui, ó. 16 anos não é nem para ficar mais liso. Quantos anos esse rei tinha aí? É sério mesmo. É mudança de mentalidade. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. 4. Ele fez o que? O quê? Pronto, adolescentes, faz o que é reto ao Senhor. Você pode dizer, mas ele era filho de um rei, mas você precisa entender, o que dele para frente foi feito, não foi por causa do pai, foi por causa das suas escolhas. Diga escolhas. Diga, eu escolho hoje a não ficar no mesmo patamar. Diga assim mesmo. A parte do evangelho que funciona, das escrituras que funcionam, é aquela que você honra e recebe. Vamos lá. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Olha só, fez o que era reto perante o Senhor. Olha o resultado, verso 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de quem? Que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus manteve ele na miséria. O que é que tem escrito? Ezequias, outro rei, 2 Crônicas, capítulo 31, verso 20. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era o quê? Reto e verdadeiro. Perante quem? Seu Deus. Próximo. Em toda obra que começou o serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração, o quê? O fez e o quê? Vamos para o capítulo 32, verso 29. Mesmo rei. 32, 19. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância. Diga abundância. Porque Deus lhe tinha dado.
Aí no teu caso, não tem para tu. Não, mas vamos lá. Verso 30. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias fez o quê? Levante suas duas mãos. Hoje se coloca um ponto final naquilo que não prosperou. Receba pela fé multiplicação nos seus empreendimentos. Aleluia, receba pela fé agora, em nome de Jesus. Agora, pancada é Josafá. Não, eu quero te mostrar, eu não vou dizer, deixa, é uma coisa absurda o que a gente conta. A gente pensa, não, cada um assim. Com Josafá, vamos ver. 2 Crônicas 17:1. Aleluia. Vamos ver. Isso mesmo, 17:1 ao 5. Depois a gente continua. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Você percebe que nenhum deles que você viu, que eu citei os nomes, ficava em casa chupando chupeta e assistindo novela, se tinha naquela época. Trazendo a linguagem contemporânea. Não, eu vou ficar vendo na internet, eu vou ficar fazendo curso, eu vou ficar fazendo isso. Não, tinha estratégias. A sabedoria não elimina as obras, te qualifica para elas. Guarnições, vamos lá, verso 3. O Senhor foi com Josafá. Diga, o Senhor foi com Josafá. Deus é contigo? Porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns, ou seja, outros deuses. Ficou focado em Jeová Jireh. Verso 4. Antes procurou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, na palavra, e não segundo as obras de Israel. Verso 5. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve o quê? Bora, fala esse nome alto, riquezas, bora. E glória. Agora vamos lá, 6. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Presta atenção, Deus encheu ele, o que é que ele fez? Se desviou? Não, ficou mais ousado. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Toda a idolatria ele arrancou. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, esse aí, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para o quê? Próximo. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, olha os filhos de menina aí, quem está grávido aí, vai pegando os nomes aí. Zebadias, esse é lindo, Zebadias, Aziel, Semiramote, vamos lá, Jonatas, Adonias, e com estes levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeroão. Verso 9, ensinaram em Judá. O que é que eles ensinaram? Tendo consigo o livro da lei, ou a palavra de Deus, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Agora olhe para mim. Então Deus encheu aquele camarada, porque ele buscou o Senhor, se envolveu com suas palavras, e quando ele redobrou isso, continuou. Agora vamos estender esse ensinamento para todo mundo. É o que eu estou fazendo contigo. Vamos ensinar o povo a ficar com Jeová. E no verso 10, olha só. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá. Então Josafá lá, tudo ao redor dele, todo mundo com medo dele. De maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Verso 11, alguns dos filisteus traziam. Olha, os camaradas que queriam te matar vão te favorecer nesses dias. Eu não sei se você entende isso.
traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Passa. Josafá se engrandeceu em extremo. Deus arrebentou com Josafá. Extremo. Vai lá para cima, menino. Agora, foi uma vez? Não, diga continuamente. Foi tão grande que ele não fez armazém, ele fez cidades para armazenar o que tinha. Eu não sei se você entende isso. É tão grande que na minha cidade de Recife não cabe. Olha, meu filho, abra lá em João Pessoa, abra lá em Maceió, abra lá em São Luís, aonde você abrir, vai ter coisa para mandar. Você é ungido para ser um centro de distribuição das bênçãos de Deus aqui na terra, enriquecendo para toda generosidade, enriquecendo para toda generosidade. Aleluia. Daniel, capítulo 6, verso 28. Daniel, pois, prosperou no reinado. Estou me segurando aqui para dizer que governo é esse, mas vamos lá. Prosperou no reinado de Dário e no reinado o persa, todos dois pagãos. Essa galera aí do comunismo, pronto. Não adianta, não dependemos de governo, não dependemos de Bolsa Família. É onde o marxismo não entra, é numa igreja que crê em prosperidade, porque a nossa prosperidade não vem de A, B ou C, vem dele. Ele é Jeová Jireh, ele supre as tuas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Não é governo, não é homem, não é mulher, não é bolsa de valores, mas é Jeová Jireh. As mulheres aí, prepara para enricar mais. Não, tá fraca as mulheres. Prepara aí, mulher. Olha só, Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, pode passar, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam o quê? Como? Se prepare para se encher de bens, não só para você, mas para você favorecer o reino a cada dia. Aí vamos lá, Hebreus 8:6, a gente viu essa turma aí todinha. Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Uzias, Ezequias, Josafá, Daniel. Hebreus 8:6 diz: agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Tudo que essa turma aí que eu te falei conseguiu na antiga aliança. E a nossa aliança, como é que ela é? Diga superior aliança. Instituída com base em superiores promessas. Diga superiores promessas.
Mas, pobrezinho do Paulo. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Atos 24, 26. Volta o versículo anterior, 25. Pronto, segura aí. Presta atenção nisso. Paulo está preso, perseguição, aquelas coisas todas. E Paulo vai preso. Um governador, diga governador. Da época dos maiores impérios que existia, de Roma, chamado Félix. Então Paulo estava preso, olha o que acontece, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Verso 24, esperando, 24, vocês mudaram a sequência do versículo, mas vamos lá, deixa eu achar aqui, 24, 25, 24, 25, a gente leu, ok? Por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Verso 26, esperando também, quem é que estava esperando também? Diga o governador. Ao mesmo tempo que Paulo lhe desse o quê? Pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Presta atenção, isso é um governador de Roma, nos maiores impérios que tinha naquela época. O governador, atrás de quem? De um liso miserável preso, né? Não, Paulo tinha grana. Não espalha não, para não escandalizar alguns crentes. Paulo, e tu liso? Paulo escreveu, gente, 2 Coríntios 9, 8, Deus pode fazer abundar em ampla suficiência, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Paulo disse: eu sei o que é ser humilhado, mas eu também sei o que é ser exaltado. Eu sei o que é passar fome, mas também eu sei o que é abundância. E Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Agora, são coisas assim inusitadas, que pode te ajudar. No último capítulo de Atos, verso 28, verso 30, por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria o quê? Que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Verso 31, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Volta para o 30, é como se tu fosse hoje alugar uma casa para pregar o evangelho em Dubai. Isso é Roma. Alô? Estuda um pouco sobre isso para tu entender o que é Roma naquela época. É como se tu pegar no melhor lugar de Dubai, tá os multimilionários, quero alugar uma casa aqui. Qual é o teu propósito, Humberto? Pregar o evangelho para a galera aqui. Sabe, irmãos, isso deve estar debaixo dos teus pés, as riquezas. É um mau senhor a riqueza, mas é um bom servo. Eu quero concluir com isso aqui, que Jesus disse: seja feito aqui na terra, como é? Você já deu uma estudada sobre os céus, o que a Bíblia fala do que é o céu? Já deu uma estudada? As ruas são de quê? Sim ou não? Eu fico imaginando alguns crentes chegando no céu e olhando aquela rua. Eu falo isso direto. Olha aquelas ruas. Outro, são as reações. Outros que são mais abusados dizem: Deus, só fazer rua de ouro, para que esse estrago? Outros, pegar um pedacinho da rua e botar no bolso. Presta atenção, dinheiro é para você pisar nele, e não ele pisar em você. Essa é a fotografia. E outra, aonde você vai tem provisão. Seja feita a vontade dos céus, aqui na terra. Aonde você for tem provisão.
Eu falei isso quinta-feira. O louvor pode subir? Eu falei isso quinta-feira e vou falar de novo. Achei bem interessante o que um grande homem de Deus falou. E ele disse, olha, essa turma aí, Abraão, aí saiu falando um monte deles. Eu separei esses aqui para a gente estudar. Abraão, Isaac, Jacó, tudo cheio da grana, José, Davi, Uzias, Ezequias, Josafá, Paulo, para quando chegar na minha vez, eu ficar miserável. Vai ferrar outro, rapaz. Diga, eu vou encher o bolso, diga. Com propósito. Diga, não é para viver em vaidade, ostentação, soberba. Diga, para toda generosidade. Para toda generosidade. Irmãos, dinheiro na mão de crente sem propósito, o diabo vai se andar na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Diga, Deus é muito bom. Diga, Ele é meu Pai. Ele supre as minhas necessidades, segundo a tua riqueza em glória. Aí eu tenho um estudo, eu não tenho tempo, mas quem sabe um dia, sobre entender historicamente, versículo por versículo, entender o quanto Jesus era próspero. E tem pessoas que falam que Jesus era, pelo amor de Deus, como é que o pobre pode dar uma boa notícia para outro pobre? Porque Jesus foi ungido para dar uma boa notícia ao pobre. Se ele é o pobre, vai dar uma notícia ao pobre? Eu não sei você, eu fui para uma academia anos atrás, e cheguei lá, aí eu, na recepção, a moça disse, olha, o professor vai lhe atender. E eu esperando, animado. Estava animado também, de barriga, de tudo. Daqui a pouco, vem um professor, 3 vezes mais gordo do que eu. Quanto tempo eu fiquei nessa academia? Deus me livre, menino. O que é que ele ia me ensinar? Aumentar o meu. Aleluia. Amém. Precisamos só mudar isso aqui, ó. Não, você vai ficar até a volta de Jesus sem problema nenhum. Você vai para o céu, você é salvo, graças a Deus. Mas você vai deixar de fazer muita coisa que você poderia fazer, não só para você, mas para beneficiar outras pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Amém, vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por cada pessoa aqui presente. Te louvamos pela tua palavra, que é digna de inteira aceitação. Senhor, nós nos recusamos a viver na miséria, quando nós temos um Deus tão poderoso, Jeová Jireh, o Deus que traz provisão espiritual, provisão para as nossas emoções, provisão para o corpo físico, provisão para os relacionamentos e provisão para os recursos financeiros também, Senhor. Nós te adoramos e bendizemos a ti, Senhor. Obrigado pela inspiração do teu Espírito, no nome de Jesus, Pai.